Olá, tudo bem? Como é bom, né, ter essa oportunidade aqui no YouTube de poder falar sobre Deus para as outras pessoas. É muito mais fácil um vídeo do YouTube entrar na casa das pessoas do que a gente mesmo batendo na porta, pelo que se percebe. E eu gosto muito de falar com as mulheres cujos maridos ainda não são cristãos ou estão afastados dos caminhos de Deus. Eu tenho inclusive 2 vídeos aqui no canal. Um deles conta o testemunho do meu marido e no outro eu falo sobre como eu comecei a orar para que o meu marido se voltasse para Deus e como essa oração começou a ser respondida. Então são experiências que eu fui passando com Deus e eu fui compartilhando com vocês aqui no YouTube, isso já desde muitos anos. E hoje eu estava meditando sobre uma palavra e quis vir aqui compartilhar com vocês de novo essas mulheres cujos maridos ainda não estão servindo a Deus. Hoje o Senhor falou comigo em 2 passagens de 1 Samuel. A primeira está em 18, no versículo 10, onde diz assim: um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Depois, em 19:9, diz assim: um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Você vê que nas 2 passagens Saul estava sentadinho lá, né, tranquilinho, sentado na casa, pensando no seu reinado, quando de repente esse espírito maligno, mandado pelo Senhor, se apoderou dele. E ele, o que tinha na mão, lançou sobre Davi, mas Davi desviava-se disso todas as vezes. Nós também sabemos que em Efésios 6 o Senhor nos diz claramente: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra o que age por trás. Isso é tão claro, gente, não tem dúvida em relação a isso. Mas nós continuamos achando que nossos maridos são nossos inimigos, que eles querem o nosso mal, que eles querem a nossa morte, que eles querem nos ver ou na cova ou assim, em um estado miserável de sofrimento e também financeiro. E aqui o Senhor falou comigo hoje de manhã. O meu marido, graças ao Senhor, eu já tenho essa experiência, por isso que eu gosto de compartilhar com as mulheres. Dele ter em 6 meses, ele era agnóstico, né? Então a história deles vocês têm aqui no YouTube. E em 6 meses ele já estava fazendo curso de teologia. E claro que nós temos altos e baixos, né? Todo mundo tem altos e baixos. E agora estamos passando por um período baixo. Mas o Senhor é conosco e está falando comigo e também quer falar com você. Aqui, Saul estava lá tranquilinho no reino, no palácio, e Davi estava por ali servindo a ele, e o espírito maligno se apossou de Saul. Isso acontecia várias vezes, pelo que a gente pode ver aqui, né? Foram mostradas aqui 2 vezes. E Saul ficou terrivelmente irritado. Acho que a presença de Davi atormentou ele de tal maneira que o que ele tinha na mão, perto dele, que era a lança, ele pensou: eu vou encravar Davi na parede. Quantas vezes nós sentimos isso na nossa casa, no nosso casamento? Parece que o nosso marido é o nosso inimigo. Mas esse espírito maligno foi enviado pelo Senhor. E agora? Como é que faz? Então hoje Deus falou no meu coração: tudo é arranjo de Deus, com uma finalidade apenas:
que Davi seja treinado para ser rei segundo o coração de Deus. Não quer dizer que nós vamos tomar o lugar do nosso marido, mas Deus quer falar conosco nessa passagem nos dizendo: essas circunstâncias ruins, esse espírito maligno foi enviado por mim, só por amor a você, para que você, minha amiga, seja treinada para você poder ser co-governante com o Senhor no reino. Então lembre-se, Saul era ungido de Deus, o seu marido é ungido de Deus. E tudo isso é só para você crescer no Espírito. Cresça em sabedoria e em graça. Fale com Deus, Ele vai dar para você todas as estratégias, assim como dava para Davi e ele escapava todas as vezes. Mas teve um tempo que ele parou de escapar. E Deus agiu fortemente na vida dele. Um beijo para você. Como é bom estar com vocês aqui no YouTube. Faz o seguinte, convida alguma amiga para vir para cá, a gente vai falar muito sobre essas coisas. E também compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no meu canalzinho e fica comigo, porque é assim que a gente ganha cada vez mais um coraçãozinho.